E nesse ano e pouco de pandemia, eu só ouvi uma vez e ambos estávamos mascarados. Aliás, a gente já é meio mascarado, já é meio mentiroso mesmo entre si, né? Mentira. Gilberto Nhoato aqui comigo, querido Gilberto Nhoato, antropólogo, psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal, e até me espanto em achar que eu estou com saudades dele. Quem diria eu estar com saudades de alguém, né, Gilberto? Bom dia! Olha, eu diria que é compreensível que se esteja com saudade de alguém. Agora, dizer que está surpreso por ter saudades minha, muito me surpreende. Gilberto, eu não sinto saudade de ninguém. Esses dias eu tava com saudade do meu irmão. Claro, meu irmão, né, tadinho, daí eu revi depois de um ano, sabe? Eu revi de longe, ainda por cima. Mas enfim, que coisa incrível, né? Eu achei que não ia sentir saudade de ninguém. Tá até saudade de você, Gilberto. Pensa um negócio desse. Pensa. Isso implica que você não está em dívida com nenhuma emoção com ninguém. Não. Está atualizado. E você nem falou, né? Eu pensei que você ia dizer. Tipo, você é muito parecido com o Marden às vezes. Você não falou, eu também tô com saudade de você. Não falou nada, porque você não tá, né? Tudo bem. Não. Eu te vejo toda quarta-feira. Sensacional. Pronto, acabou. Não tá com saudade. Gilberto, vamos lá. Vamos pro tema que é o tema principal. Por dois motivos eu sugeri esse tema e eu disse agora para o Gilberto quando a gente estava no intervalo. Um dos motivos pelos quais eu chamei o Gilberto para isso, porque ele tem o doutorado dele justamente nessa questão de violência doméstica, violência perpetrada contra a mulher. E aí nós temos o caso do DJ Ive, que foi, digamos, divulgado no domingo pela coluna primeiro do Léo Dias na internet. Léo Dias, é claro que o Gilberto Nhoato não está assim por dentro das fofocas, então eu vou tentar traduzir um pouquinho para vocês, né? Esse DJ tem músicas muito conhecidas, músicas mais populares ali, até com uma boa colocação na Spotify, até ontem, porque foi derrubado da plataforma, enfim. E aí a esposa dele, agora ex-esposa, lançou nos seus stories do Instagram. Quando eu vi os stories do Instagram dela, ela tinha 360 mil seguidores, mais ou menos. Hoje ela tá, acho que com 2 milhões ou 3 milhões, uma coisa assim, tá? Olha só, Gilberto, como cresce a coisa. E ela mostrou vídeos de uma câmera doméstica, aquelas câmeras de segurança que a pessoa põe dentro de casa, nos quais ela apanhava, e eram vídeos muito chocantes. Então, por exemplo, num deles tem a filhinha dela que tem 8, 9 meses no carrinho, a mãe dela, que agora sabemos que a mãe tá lá, e aí ele chega e começa a bater nela no sofá, e a mãe até pega o carrinho para tentar que o carrinho não seja derrubado nessa agressão dele. Numa outra cena, que é muito chocante também, há um homem junto, que agora sabe-se que é o motorista dele. Até ouvi um áudio do motorista ontem também. E aí ele bate na mulher, daí ela desce do sofá, bate nele de volta, aí ele pega ela, derruba no chão, chuta, e esse motorista até sai da frente, para dar espaço para que haja aquele episódio de violência. Aí é uma outra cena no quarto da criança, no berço e tudo, há um berço no quarto, né? E a criança está no colo da mãe e ela apanha desse marido. Então essas são as cenas. Ele, em troca, revelou ontem, e aí mostrou alguns vídeos assim que ele fez assim com ela, né? Com o celular dela. Mostra aí, né? No qual ela falava palavras para ele, etc e tal. Ou seja, ele mostrou também, queria se defender, dizendo que ela era uma pessoa violenta. É isso, mais ou menos. Então, assim, basicamente, esse é o cenário. E é muito importante que a gente tenha esse tipo de caso e que haja tanta curiosidade e que suscite tantos comentários, não é, Gilberto? Para que, de certa forma, se incentive a denúncia por parte de vítimas. Então, duas perguntas que não querem calar, que todo mundo se fez. Uma delas é, por que esperar tanto para denunciar? Ou seja, apanhar tantas vezes, certo? E o que as pessoas circunstantes, as pessoas que estão nesse ambiente doméstico, né? Por que essas pessoas também não denunciam? Então, são as duas perguntas principais para as quais eu peço uma atenção maior, Gilberto, porque muitas pessoas que nos ouvem devem ter feito exatamente a mesma pergunta quando viram essas cenas. Pronto, é com você, Bial. Em primeiro lugar, é importante deixar claro para os ouvintes, para quem nos acompanha aqui, Maria, que existem diferentes categorias de mulheres.
Quando nós falamos a mulher, isso é muito mais diversificado do que quando nós falamos o homem. Há uma unidade muito clara quando se diz seja homem, ou o que é ser homem. Quando se diz seja mulher, né, o que é ser mulher, há uma estratificação de diferentes categorias femininas. O mundo das mulheres é muito mais diverso que o mundo dos homens. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não coloque numa mesma dimensão todas as mulheres, porque existem mulheres que não, ainda bem, que não suportam o mínimo do mínimo da violência. Então, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento? Nós estamos pensando uma categoria específica de mulheres que permanecem em silêncio com o parceiro agressor, como é o caso dela e de tantas outras mulheres, e que não reagem no sentido de tornar isso público, né? Vejam que nós estamos falando, né, de mulheres politizadas, de mulheres estudadas, que têm consciência dos seus direitos protetores, mulheres estudadas, viajadas, e a grande parte dessa categoria de mulheres que permanecem em relação com o agressor, muitas delas, Maria, inclusive, sustentam economicamente o próprio agressor. Até os anos 80, as pesquisas voltavam-se para as mulheres que tinham uma dependência econômica do parceiro. Então, se dizia que essas mulheres permaneciam em silêncio porque elas dependiam financeiramente. E existe uma categoria evidente de mulheres de classe popular que depende financeiramente, que se calam porque não tem outra alternativa. Mas vejam que é importante esse tema que você traz, para pensar isso. Por que uma mulher politizada, uma juíza de direito que casa com o jardineiro, que tem consciência dos seus direitos, etc., por que ela não reage? Vejam que se nos anos 80 se estudavam mulheres que tinham dependência econômica e se calavam, agora, Maria, a resposta para o ouvinte, a primeira resposta, estas mulheres que sofrem agressão e permanecem, elas têm uma dependência afetiva, não é uma dependência econômica. Vejam que praticamente 70% das agressões do sujeito que agride é o mesmo homem que elas dizem amar. Né? Sim, então, esse é o problema. O problema é que eu amo ele. É o problema. Esse é o grande problema, porque o que a gente ouve, Maria, em consultório e na minha pesquisa, aí no livro que eu publiquei sobre isso, né, que está lá na editora Juruá, pelo site, Violência contra a Mulher, porque elas permanecem em situação de risco para ser violento. Vejo que aí o problema, então, é o amor, porque quase 70% do agressor é aquele homem que elas dizem amar. Elas se queixam na clínica, no consultório, para nós, dessa forma. Pois ele me humilha, ele me chama de feia, às vezes ele me bate, né, ele me deprecia, ele diz que eu sou burra, que eu sou inútil, todas essas humilhações que a gente ouve dentro do consultório, mas eu amo este homem. Veja, então, o meu trabalho de pesquisa foi em qual direção? Saber se existe uma correlação entre amor e violência. Né? Quem ama não mata, quem ama bate. Existe o amor violento? E, infelizmente, a resposta é sim. Mas por que essas mulheres se calam? Porque o silêncio é cúmplice da permanência, Maria. O primeiro motivo que elas se calam, e se nós analisarmos todos esses casos aí, há uma linha comum, desde o caso Rihanna, que apanhava também do DJ, de um cantor, eu não sei, não me lembro. Sim, é um rapper, sim, o marido dela. Uhum. Isso, um rapper. Muitos outros casos de outras mulheres, aqui nós tivemos o caso da fisiculturista, que foi jogada no 30º andar, e tantos outros casos que eu analisei, que nós conhecemos publicamente. Por que você não denunciou antes? Por que você não se separou? A resposta é porque eu amava. Então, primeiro, há uma esperança de que o parceiro mude, mesmo com agressão.
Segundo, o amor que elas... É a ilusão do pensamento amoroso. Isso é um problema muito específico desta categoria de mulheres e das mulheres de forma geral. Essa categoria de mulheres, elas acreditam, Maria, que o amor que elas sentem pelo parceiro irá fazê-lo mudar um dia. E por mais que os ouvintes achem absurdo e paradoxal, no consultório a gente escuta e ouve, na minha pesquisa, mulheres dizendo assim: por que você, ao perguntar, por que você não denuncia, não fala, não reage? Como é que você aguenta isso? E elas respondem assim: porque a dor da perda é maior que a dor da violência. Perder quem eu amo dói mais do que suportar humilhações. E aí o silêncio, dessas mulheres está muito ligado à ideia de que, em primeiro lugar, elas não querem que eles vão presos, elas querem que eles deixem de agredir. Sim, exatamente. Então, por isso que a lei de Maria da Penha, em 2006, que em agosto agora vai completar 15 anos, ela impedia que as mulheres retirassem a queixa, porque era muito comum, na Delegacia da Mulher, lá no SOS Criança, em 1980, SOS Criança, desculpe, o SOS Mulher, que também tem SOS Criança. Sim. O SOS Mulher foi a primeira instituição no Brasil, lá em São Paulo, que atendia mulheres que eram agredidas. Depois de 1 ano e meio, o SOS fechou, porque 90% das mulheres que iam lá, elas não queriam denunciar. Elas queriam fazer uma queixa no sentido emocional, elas queriam conversar, entender por que o marido agride, etc. E deixaram de ir no SOS, que fechou depois de 1 ano e meio. Com isso, quero dizer o seguinte, que em nome do amor, que é o eixo principal, não é o único, hoje nós não temos tempo de abranger todas essas causas, que são várias, mas a principal causa, nesses casos, é que elas se retraem um mecanismo assim, Maria. Elas amam, esperam que eles mudem com o amor que elas têm por eles, é um tipo de amor que tolera. Elas toleram com a esperança de que ele mude, ele agride, elas toleram, daí quando chega no limite da tolerância, o parceiro pede desculpas, se ajoelha, promete que vai mudar, e elas acreditam. Por quê? Aí vem um outro problema do silêncio que faz essas mulheres se calarem e permanecerem na relação. Porque elas não se relacionam com este homem de carne e osso, Maria. Elas se relacionam muito mais com a fantasia amorosa. As mulheres, esse é um grande problema dessas mulheres. Você que atende em consultório, sim. sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Sim, a fantasia amorosa. Olha, você falou uma coisa super importante. Fantasia amorosa, que não é, digamos, uma invenção. É, na realidade, uma pegada cultural muito forte, na qual a mulher tem que estar acompanhada, porque tem que cuidar de alguém algum dia. Assim como ela cuidava das suas bonecas, né? Exatamente, Maria. Aí vem uma condição não só cultural, mas da estrutura psicológica. Isso está na área do Lacan e do Freud. O Lacan foi o psicanalista que mais atendeu e escutou a subjetividade feminina, o amor feminino. É o analista que mais estuda isso, que mais estudou isso. E elas criam esta fantasia que está ligado também à ideia da maternagem, de ter que cuidar, Também está ligado à ideia de um Brasil extremamente religioso, uma relação entre o amor e a tolerância, perdoar ao outro. Mas isso é uma outra discussão, isso é uma outra dimensão. O que é essas mulheres, o mecanismo psíquico que engatilha essas mulheres nas fantasias, Maria? No início, essas mulheres, elas subestimam grandes defeitos desses homens e superestimam pequenas qualidades. Elas subestimam, por exemplo, a própria violência, elas subestimam no início, porque elas escolhem, esse é um outro problema, elas escolhem casar com um homem violento. Então, essa é um outro lado da história. Escolhem casar com um homem violento, negam essa violência no começo. Vejam, a gente ouve muito a mídia dizer, não, elas não percebiam que
elas negavam isso, subestimavam, às vezes o sujeito é um dependente químico, às vezes o sujeito tem uma dívida imensa, tem outras mulheres, não tem um trabalho, ele era agressivo, ou tem uma ficha policial imensa, né, como estelionatário, seja o que for. Então, esse lado, essas mulheres colocam na sombra essa dimensão, negam isto, e se envolve com o outro lado, com o lado romântico, fantasioso, com o lado desse homem que no início é um cavalheiro, que trata bem. Né? Então, no Brasil, nós temos uma grande crise com essa categoria de mulheres, Maria. Primeiro, elas se apaixonam para depois conhecer o parceiro. E quando elas vão conhecendo, elas vão suportando a agressão, porque também acabam escolhendo homens violentos, né? E a gente tem esse problema do amor, né? Ele é típico das mulheres, especialmente dessa classe de mulheres, né? Quem tem experiência em consultório está muito mais habituado a ouvir isso. As mulheres são muito mais dependentes do amor do que dos homens, né? O próprio Freud, o próprio Lacan e outros estudos, não precisa ser da psicanálise, né, vão mostrar isso, né? Vocês nunca ouviram falar, Maria, nenhum ouvinte aqui ouviu falar dos homens que amam demais anônimos. Nós temos o MADA, no mundo inteiro, mulheres que amam demais anônimos. Como tem narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, existe o grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimos, de um livro, de um best-seller publicado aí, com mais de 30 milhões de assinaturas de pessoas, de mulheres. Segundo problema, ninguém ouve falar do outro, mas todos nós no Ocidente temos claro quem é o personagem, a outra. Né? Então, só para citar esses dois exemplos, que homens e mulheres amam de forma diferente. E esse é o grande impasse, né? Porque um homem violento, esse é um outro absurdo que as pessoas não estão habituadas, né? Mas é um absurdo real. Um homem violento, ele vai amar de forma violenta. Uma mulher tolerante vai amar de forma tolerante. E você mesma citou já inicialmente que essas fantasias da mulher, né, dessa categoria de mulheres, vamos repetir, Maria, porque outras mulheres não toleram isso, mas essa categoria é um contingente imenso no Brasil, porque o Brasil é o quinto que mais mata mulheres no planeta. Então nós não estamos falando de um número pequeno de mulheres que se submetem, né, a essa fantasia amorosa, né, de esperar que ele mude, de tolerar e de esperar, de perdoar e de reincidir. E outra, né, Maria? Muitos desses casais são casais violentos. Né? Não podemos pensar que para estes casos apenas uma pessoa sofre agressão e ela é vítima disto, sim, mas não termina aí. Né? É preciso entender por que esta mulher, enquanto essa mulher não entender isso, que ela permanece por uma dependência e que ela fica, às vezes, ali até reagindo a uma situação de violência, né? Muitas dessas mulheres, inclusive, vão aprender a luta livre, a MMA, entram em luta para se defender do marido. Vários casos na clínica, no consultório, de mulheres que relatam para você e para mim, olha, eu até entrei num curso de defesa pessoal para poder me defender da agressão, mas não se separa. Por quê? Ai, doutora, porque eu amo esse homem, né? Eu vou fazer tudo por ele. Então, o amor, esse tipo de amor, esse tipo de educação sentimental, né, que nós temos hoje para esta categoria de mulheres, né, o grande problema que mantém essas mulheres numa situação de risco, Maria. E, Gilberto, você, claro, está sendo assim fundamental para a gente compreender todo esse processo e não só apontar o dedo para ele. Você pensa que quanto mais a gente tem a publicidade nesse tipo de caso de famosos, você pensa que nós podemos auxiliar positivamente a outras vítimas? Isso é ótimo que você levante, Maria, porque assim, quando eu terminei a minha pesquisa, eu fiz assim algumas entrevistas na mídia, né, no jornal, falado, escrito, e a partir de um dado momento isso se encerrou.
Se encerrou porque é preciso que a imprensa ajude a abordar, como você está fazendo, esse outro lado das relações violentas entre casais, não apenas abordar a dimensão da analítica jurídica, né? Eles culpados e elas vítimas. É óbvio que elas são vítimas, mas não termina aí. Então, se você apenas publica o sujeito agredindo, e reafirmando, elas são vítimas, eles são culpados, e, sem se dar conta, nós estamos devolvendo a mulher para aquele lugar histórico de paralisada e hipnótica que ela foi no passado, incapaz de reagir. Nós estamos propondo, você e eu, nesse momento, um outro viés da mídia que mostra o outro lado, ou seja, que faça esta pergunta que você trouxe hoje. Por que elas permanecem? Em vez de dizer por que eles batem. Que eles batem, nós sabemos, e tem outras explicações, que não justifica, se explica apenas. Mas é importante que, além de mostrar essas cenas, só a denúncia, a gente vê isso, eu tive vários contatos com a Delegacia da Mulher, fiz lá uma palestra depois, quando publiquei minha pesquisa, a gente vê que só a denúncia não é suficiente, porque, inclusive, muitas mulheres depois retornam lá para retirar a queixa, né? Sim. E não querem que o marido seja preso. Então, é preciso, além da denúncia, é preciso educar a população a entender o fenômeno por outro lado. Enquanto nós não avançarmos na ideia de que a mulher é sempre vítima, mas, enquanto nós não avançarmos na ideia de que qual é a parte dela no lugar da violência, não se trata de culpá-la de jeito nenhum. Esse sempre é um mal entendido quando eu comento esse assunto, e nem de responsabilizá-la. Se trata de ajudar essa mulher a perceber isto que nós estamos discutindo. Olha, a tua forma de amar é uma forma que consegue conciliar prazer e dor. Vamos analisar a tua história de vida, vamos te atender, vamos entender de onde é que vem isso, né? Por que você repete esse modelo de relação de amor que você teve lá nas relações iniciais da tua vida pregressa, né? Onde você, mulher, acredita que para ser amada precisa haver um certo sacrifício. Enquanto isso não for trazido a público, Maria, nós vamos continuar, desculpe, na falta de inteligência pública, né? na falta de intimidade com a inteligência, e apenas enfocando um lado do fenômeno. Então, eu fico muito grato por você trazer essa forma de abordar o tema por um outro lado, sem que pareça, porque imediatamente, quando um homem de 64 anos fala desse tema, imediatamente vem uma reação machista conservador, e não tem nada a ver com isso. Aliás, eu faço um trabalho contrário. Eu ajudo há muito tempo essas mulheres lá no meu consultório a entender por que elas permanecem com o parceiro. Por isso eu fiz essa pesquisa, e sou grato em você me convidar, para que a gente estimule que as pessoas e a mídia enfoquem em uma outra dimensão do fenômeno da violência doméstica, Maria. Gilberto, devemos dizer que já há bastante comentário também nesse sentido, sabe? A gente sabe que tá havendo muita mudança nesse sentido também, sabe? Mas eu queria te perguntar outra coisa. Por que se calam as pessoas que estão ao redor? Pois é, né? Esse é um outro problema que muitas pessoas passam a entender uma lógica que é do século XIX, né? Que é a mulher do século XIX, quando uma mulher era agredida ou estuprada, quando ela ia ao tribunal, que era raríssimo, porque hoje no Brasil, no máximo, menos de 10% dos estupros são notificados, Maria, só para você ter uma ideia. Então, nós estamos respondendo agora ao silêncio de uma outra dimensão de mulheres que são violentadas, que muitas delas nem conhecem o parceiro. Sim. Mas há nestes casos, Maria, em que a mulher é agredida e há um consentimento público, há uma espécie de lógica. Bom, o que ela fez? O que será que ela fez? Há uma espécie de lógica que acaba aí sim tentando culpar a mulher nesse caso, ou responsabilizá-la, ou aquela velha tradição que brigas de casais não se mete a colher, né?
que é uma tradição antiga, em que o homem é que definia aí as relações. Mas então é preciso também entender que existem várias formas de violência, várias categorias de mulheres. O silêncio público, Maria, é mais ou menos parecido com a omissão que as pessoas têm no trânsito, às vezes, quando elas veem algo errado e elas olham aquilo como se não fizesse parte da vida delas, né? Então, essa nossa falta de relação, de compromisso com a vida coletiva é um dos motivos. O segundo, Maria, que a gente tende a pensar que essas mulheres que sofrem de violência, elas sofrem de violência porque tiveram um pai violento, né, na infância. Isto é uma parte da verdade. A outra parte da verdade é o que nós sempre nos perguntamos. Muito bem, o pai era violento, mas onde estava a mãe que não protegeu? Nós tivemos ali o caso que você descreveu, me parece, da sogra que estava presente na agressão. Né? Sim, a mãe da moça que apanhava. A mãe da moça. Então, muitas vezes a gente, aqui em consultório, a gente escuta, né, uma paciente chorando, reclamando, porque ela tem um pai, ela teve um pai que era muito machista, muito agressivo, e que ela sofria muito com isso. Que o pai era muito opressor, e nós sempre nos perguntamos, e onde estava a tua mãe que não te protegeu? Veja, não se trata de culpar ninguém, mas se trata de perguntar, por que será? Por que essa tradição? Me parece que aí já também é uma questão mais histórica e cultural, né? Não é só um problema psíquico, é um problema cultural desta ideia de que talvez o homem tem razão. Que é uma lógica absurda, Maria. Bom, Gilberto, obrigada por estar com a gente. Desculpa que eu gostaria até de fazer mais perguntas e aprofundar, mas o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Obrigada por estar com a gente, tá, Gilberto? Obrigada. Outras respostas podem ser procuradas na editora Juruá, lá do meu livro. Perfeito, você é autor desse livro. Ok? Perfeito, Obrigado a todos obrigada pela oportunidade.